Antes de Maria, havia Joaquim e Ana, um casal fiel cuja obediência silenciosa mudou o curso da história da salvação. Embora a Bíblia não mencione nada sobre eles, a Igreja os lembra com honra. Quem eram esses santos ocultos, os avós de Jesus? E o que podemos aprender com sua força silenciosa e profunda confiança em Deus? A tradição nos conta que São Joaquim e Santa Ana viveram em Nazaré ou Jerusalém durante o primeiro século a.C., descendentes da linhagem real de Davi. Eles eram devotos, generosos e fiéis à lei, mas carregavam uma grande tristeza: não tinham filhos. Na sociedade judaica, a ausência de filhos era vista como uma maldição, uma fonte de vergonha. E, no entanto, como Abraão e Sara, eles continuaram orando. De acordo com escritos apócrifos como o proto-evangelho de Tiago, um anjo apareceu a Joaquim e Ana, prometendo que eles teriam uma filha, uma que seria abençoada entre todas as mulheres, e assim aconteceu. Ana concebeu e deu à luz uma menina. Deram-lhe o nome de Maria. Joaquim e Ana, reconhecendo o dom milagroso que haviam recebido, dedicaram Maria ao serviço de Deus. Ainda jovem, trouxeram-na ao templo, cumprindo o voto de criá-la em santidade. Embora pouco se tenha registrado, sua influência moldou o caráter daquele que um dia diria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Os santos Joaquim e Ana nos lembram que a santidade muitas vezes começa no lar, na fidelidade silenciosa, na oração profunda e no amor sacrificial. A Igreja os honra como padroeiros dos avós, pais e casais. Sua festa, celebrada em 26 de julho, é um momento para homenagear todos aqueles que nutrem a fé silenciosamente de geração em geração. Talvez nunca conheçamos todos os detalhes de suas vidas, mas sabemos de uma coisa: sua confiança preparou o caminho para a Mãe de Deus e para o Salvador do mundo. Pessoa com as mãos postas, Santos Joaquim e Ana, rogai por nós. Se você se inspirou nesta história de fé e legado, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a espalhar a luz dos santos para o mundo. O que levaria um Papa a reunir cavaleiros de toda a Europa para marchar milhares de quilômetros até Jerusalém? Em 1095, uma voz poderosa ecoou de um concílio em Clermont. Era o Papa Urbano II. Seu chamado mudou a história, dando início à Primeira Cruzada. Mas quem foi o homem por trás desse momento monumental na cristandade? Esta é a história do Beato Urbano II, reformador, líder e visionário. Imagens de manuscritos medievais e igrejas de Roma. O Beato Urbano II, nascido Odo de Châtillon por volta do ano 1042 na França, ascendeu da humilde vida monástica ao trono de São Pedro. Monge cluníaco, estudioso da Reforma e uma voz pela unidade cristã, seu papado deixou um legado que moldou a Europa e a Igreja por séculos. Odo nasceu em uma família nobre em Champagne, França. Ainda jovem, ingressou no influente mosteiro beneditino de Cluny, conhecido por seu papel na renovação espiritual. Lá, ele abraçou os valores da disciplina, da reforma e da fidelidade à Igreja. Sua sabedoria e zelo chamaram a atenção do Papa Gregório VII, que o nomeou cardeal e, posteriormente, bispo de Ostia, a porta de entrada para Roma. Nesse período, Odo tornou-se um importante defensor das reformas gregorianas, especialmente contra a simonia e a investidura laica. Em 1088, após um período de crise e antipapas, Odo foi eleito papa, assumindo o nome de Urbano II. Ele enfrentou uma Europa dividida e uma igreja em conflito. Mas, assim como seu mentor Gregório VII, Urbano buscou a reforma. Continuou a combater a corrupção, defendeu a autoridade papal e trabalhou incansavelmente para restaurar a ordem em Roma. Ele viajou extensivamente, realizando concílios por toda a Europa, em Piacenza, Benevento e Tours, para promover a reforma da Igreja, impor o celibato clerical e unir os líderes cristãos. Mas o ato mais histórico de Urbano ocorreu em 1095. No Concílio de Clermont, ele pregou um dos sermões mais eletrizantes da história: Deus vult. Deus quer. Ele convocou os cavaleiros da Europa a pegarem armas e viajarem para a Terra Santa para defender os cristãos e recuperar Jerusalém do controle muçulmano. A resposta foi esmagadora. Milhares carregaram a cruz, dando início à Primeira Cruzada. Embora as cruzadas sejam debatidas nos tempos modernos, a intenção de Urbano era espiritual: unir uma Europa fragmentada sob uma causa sagrada e oferecer um caminho de penitência e peregrinação. Urbano não viveu para ver os cruzados chegarem a Jerusalém em 1099. Ele morreu em Roma em 29 de julho de 1099, apenas 2 semanas após a queda da cidade, mas seu legado perdurou.
O papado emergiu mais poderoso e a ideia de unidade cristã sob a liderança do Papa ganhou força. Seu espírito reformista perdurou em concílios e movimentos monásticos futuros. Embora não tenha sido canonizado, o Papa Urbano II foi beatificado pelo Papa Leão XIII em 1881 por sua virtude e santa liderança. Sua festa é celebrada em 29 de julho, dia de sua morte. Ele é lembrado não apenas como Papa que lançou uma cruzada, mas como um homem profundamente comprometido com a reforma espiritual da Igreja. O Beato Urbano II nos lembra que uma liderança enraizada na fé pode mudar o curso da história. Sua visão de uma igreja purificada e de uma cristandade unida ecoa através dos tempos, que possamos ser inspirados por sua coragem e convicção para defender a fé em nosso tempo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias dos santos que moldaram o nosso mundo. Beato Urbano II, rogai por nós. O que leva um adolescente a desafiar um império? Que poder poderia compelir um homem a pregar diante da morte certa? Estas não são histórias de fantasia, mas sim de história real. Conheça Nazário e Celso, dois mártires cristãos pioneiros que deram suas vidas por Cristo no coração do Império Romano. Nazário nasceu em Roma, filho de pai pagão e mãe cristã, que o batizou em segredo e lhe ensinou o Evangelho. À medida que crescia, o coração de Nazário ardia em desejo de compartilhar o amor de Cristo. Ele deixou o conforto de casa e viajou para Milão, um perigoso centro de perseguição anticristã. Em Milão, ele pregou com ousadia e destemor. Conheceu o jovem Celso, um menino inspirado pela coragem de Nazário. Nazário batizou Celso e, juntos, formaram uma equipe missionária, viajando pela Lombardia, Gália e até mesmo Tréveres, espalhando a boa nova e fortalecendo os fiéis perseguidos, mas o império não toleraria sua rebeldia. Presos várias vezes, espancados e exilados, eles nunca deixaram de pregar. Eventualmente, sob o severo governo do imperador Nero, foram capturados em Milão, açoitados e obrigados a abandonar a fé. Eles se recusaram. Nazário foi decapitado. Celso, ainda menino, o seguiu logo depois. 2 corpos caíram, mas 2 almas ressuscitaram, coroadas na glória celestial. Séculos depois, em 395 d.C., Santo Ambrósio de Milão desenterrou suas relíquias e as consagrou com honra. O túmulo desses jovens mártires tornou-se um local de oração, cura e inspiração. Sua história pode ser antiga, mas seu testemunho é eterno. Em um mundo de concessões, Nazário e Celso nos lembram: a verdade vale tudo, até mesmo nossas vidas. Seu sangue irrigou o solo da fé em Milão. Que nós, como eles, permaneçamos firmes diante do mundo, ousados, fiéis e destemidos. Você sabia que o primeiro Papa africano reinou sobre a Igreja há quase 1800 anos? Em meio a perseguições e profundas divisões teológicas, um homem se levantou corajosamente para unificar o corpo de Cristo. Seu nome era São Vitori, e seu legado moldaria a Igreja global para sempre. São Vitori serviu como bispo de Roma de 189 a 199 d.C., durante um período turbulento na história cristã. Homem de origem africana, provavelmente da província romana da África proconsular, atual Tunísia ou Líbia, ele trouxe uma voz poderosa e corajosa ao papado. Pouco se sabe sobre a infância de Vítor, mas sua eleição como 14º Papa marcou um passo significativo para a crescente universalidade da Igreja. Como sucessor do Papa Eleutério, Vítor herdou uma comunidade espalhada por todo o Império Romano, diversa em língua, cultura e costumes. Uma das questões mais urgentes que o Papa Vítor enfrentou foi a controvérsia da Páscoa. Quando os cristãos deveriam celebrar a ressurreição, na Ásia Menor, alguns cristãos, conhecidos como quartodecimanos, celebravam a Páscoa de acordo com o calendário judaico, no dia 14 de Nisan. Mas em Roma e no Ocidente, a festa era sempre celebrada no domingo. Vítor convocou sínodos em toda a Igreja e defendeu veementemente a unidade na prática. Ele chegou a ameaçar com excomunhão aqueles que se recusassem a se conformar, mas mais tarde foi aconselhado por bispos como Santo Irineu de Lyon a buscar a unidade com caridade. Seu esforço marcou uma das primeiras grandes tentativas papais de impor a uniformidade doutrinária em toda a Igreja Universal. Vítor também desempenhou um papel vital na defesa de comunidades cristãs que enfrentavam perseguição. Segundo a tradição, ele interveio junto ao imperador romano Cômodo para poupar os cristãos condenados à morte, incluindo alguns da casa da amante do imperador.
São Vítor I morreu por volta do ano 199 d.C. e, embora as circunstâncias exatas sejam desconhecidas, ele é homenageado como mártir. Foi sepultado na colina do Vaticano, próximo ao túmulo de São Pedro. Sua festa é celebrada em 28 de julho. Como o primeiro Papa africano, Vítor estabeleceu um precedente de liderança firme, unidade global e cuidado pastoral, valores que ecoam no papado até hoje, em um mundo dividido por impérios e etnias. O Papa São Vítor I lembrou à Igreja sua unidade em Cristo. Sua coragem, convicção e compromisso ainda nos inspiram hoje. São Vítor I, rogai por nós. Numa época em que seguir a Cristo podia custar a vida, uma mulher arriscou tudo, não pela glória, mas por amor. Seu nome é sussurrado entre os primeiros mártires de Roma. Esta é a história de Santa Beatriz, uma irmã, uma serva, uma santa, nascida em uma nobre família cristã em Roma durante o século IV. Beatriz, também conhecida como Beatriz, cresceu sob a sombra da perseguição. Seus irmãos, São Simplício e São Faustino, eram cristãos devotos que corajosamente viveram sua fé diante da hostilidade imperial, quando seus irmãos foram capturados e martirizados por se recusarem a adorar os deuses romanos. Beatriz não recuou com medo. Em vez disso, recuperou seus corpos e os enterrou em segredo, um ato desafiador de amor e reverência que poderia ter custado sua vida. Por muitos meses, Beatriz viveu escondida sob a proteção de uma viúva cristã chamada Lucina. No entanto, mesmo nas sombras, ela serviu à Igreja, cuidando dos pobres, encorajando os medrosos e arriscando tudo por sua fé. Finalmente, Beatriz foi descoberta. Recusando-se a negar a Cristo, foi estrangulada na prisão, um martírio silencioso, invisível às multidões, mas conhecido pelo céu. Seu corpo foi abandonado, mas Lucina o recuperou e a sepultou ao lado de seus amados irmãos nas catacumbas. Hoje, Santa Beatriz de Roma é venerada como uma virgem mártir da Igreja primitiva. Sua coragem nos lembra que a santidade nem sempre é barulhenta ou pública, mas sim fiel. Destemida e repleta de amor, embora a história se lembre dos poderosos, o céu valoriza os fiéis. Que a coragem silenciosa de Santa Beatriz de Roma nos inspire a viver e amar sem medo. E se o maior ato de fé não fosse um sermão, mas pôr à mesa, e se a mais poderosa confissão de fé na ressurreição não viesse de um homem, mas de uma mulher cujas mãos estavam cobertas de farinha e serviço, Santa Marta de Betânia, irmã de Maria e Lázaro, se destaca como uma das mulheres mais vívidas dos evangelhos. Uma mulher de ação. Uma mulher de fé. Uma mulher amada pelo próprio Jesus. Conhecemos Marta pela primeira vez no Evangelho de Lucas. Enquanto Maria está sentada aos pés do Senhor, Marta está ocupada com muitas tarefas, servindo, preparando, hospedando. Frustrada, ela pede a Jesus que envie Maria para ajudá-la. Mas Cristo gentilmente a lembra de que, em todo o nosso trabalho, o que mais importa é o amor e a presença com Ele. No entanto, Cristo não rejeita Marta. Ele a ama. Ele vê seu coração, então chega o momento da perda. Seu irmão Lázaro morre. Mas é aqui, em sua dor, que Marta revela sua verdadeira força. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, é Marta quem declara com ousadia: Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11:27. Esta é uma das profissões de fé mais poderosas de toda a Escritura. Ela ecoa a própria confissão de Pedro, e então, Lázaro revive. Mais tarde, vemos Marta mais uma vez, servindo a Cristo novamente, não com frustração, mas com alegria. Ela cresceu em amor, em fé, em confiança. Santa Marta nos lembra que a santidade não está apenas na oração, mas em panelas e frigideiras, na hospitalidade, na fé que se mantém firme diante da morte. Ela nos mostra que um coração que serve também pode crer com ousadia. Santa Marta, rogai por nós, para que possamos servir com alegria, crer com coragem e acolher Cristo em nossos lares e corações. E se suas palavras fossem tão poderosas a ponto de lhe renderem o título de Doutor da Fala de Ouro? Numa época em que heresias ameaçavam a Igreja e a fé estava sob fogo, a eloquência de um homem silenciou o erro e iluminou os corações com a verdade. Esta é a história de São Pedro Crisólogo. Nascido por volta do ano 380 em Imola, no norte da Itália, Pedro foi criado em uma época de turbulência política e confusão teológica. Mas, desde cedo, seu coração ardia de amor pela verdade de Cristo.
Sob a orientação do bispo Cornélio de Imola, foi ordenado diácono e, posteriormente, sacerdote, distinguindo-se por sua humildade, clareza e profunda piedade. A lenda diz que o Papa Sisto III teve um sonho. Um anjo lhe revelou que Pedro seria o próximo bispo de Ravenna. Apesar de sua juventude e relutância, Pedro foi consagrado bispo por volta do ano 433. Desta cidade costeira de importância imperial, ele iniciou sua missão, não com violência ou política, mas com a espada da palavra, apelidado de Crisólogo, que significa palavra de ouro. As homilias de Pedro eram curtas, incisivas e repletas do fogo do Evangelho. Ele enfatizava a encarnação, o nascimento virginal e a unidade das naturezas divina e humana de Cristo, defendendo a Igreja contra o arianismo e o monofisismo com uma clareza penetrante. Mas Pedro não era apenas um pregador brilhante. Ele era um pastor que vivia o que ensinava. Seus sermões incentivavam o arrependimento, a caridade e a fidelidade aos sacramentos. Certa vez, ele disse a famosa frase: "Quem quer rir com o diabo não pode alegrar-se com Cristo". Em seus últimos anos, Pedro retirou-se para sua cidade natal, Imola, onde morreu em paz por volta do ano 450. Embora o tempo tenha passado, mais de 170 de suas homilias sobreviveram, ainda ecoando a beleza e a profundidade da verdade católica. Reconhecendo o poder e a ortodoxia de suas palavras, o Papa Bento XIII o declarou doutor da Igreja em 1729. Hoje, São Pedro Crisólogo permanece um modelo para todos os que proclamam o Evangelho, com clareza, compaixão e coragem. Sua língua era de ouro, mas seu coração ardia por Cristo. São Pedro Crisólogo, rogai por nós, para que também nós possamos falar a verdade com amor. Que a coragem dos mártires, a sabedoria dos médicos, o amor dos pais santos e a fé dos santos nos inspirem a seguir a Cristo cada vez mais de perto. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe, comente e inscreva-se em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias de fé à luz. Deus os abençoe.